Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Estamos aqui para uma coisa diferente. Para quem não me conhece, meu nome é Simval, sou professor de língua portuguesa e estamos aqui de vez em quando para ministrar aulas pela Academia Enem. Só que hoje é diferente, porque hoje vai ser regada a muita música, porque nós vamos tratar de cultura, vamos tratar de história, vamos tratar de muita coisa boa, mas sempre contextualizando com movimentos musicais, com canções que são expressivas para representar o comportamento sociopolítico das décadas de 50, 60 e 70. Nós vamos parar pela década de 70, porque amanhã vai haver uma continuidade com o professor Miquiles, também com música, e ele vai se centrar na década de 80, tá bom? Então prestem muita atenção, pois quem sabe como é o estilo de prova do Enem, conhece que ali há muitas canções que são utilizadas como forma de base para a resolução de diversas questões. E compreender o que a canção diz não é só escutar a canção, tem que aprender a entender a canção, perceber quais são as suas motivações. E são essas motivações que nós vamos trabalhar hoje. Vamos apresentar aqui aqueles que no palco estão. Temos aqui o professor de história, conhecidíssimo na cidade, gente boa. Vai ser uma coisa assim, bastante interativa, porque vai ser bem interdisciplinar. E o professor aqui que tem um conhecimento muito grande da sua área, o professor Fábio Martins. E vocês já ouviram aí um pouquinho da voz e do violão de um outro professor de língua portuguesa que está aqui acompanhando esse momento, o professor Helder Gondim. Valeu, gente. E tem um fã-clube já organizado. E nós estamos aqui para cantar histórias e vamos então começar nossos trabalhos. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, me deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento, pensamento bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar. Que nascerá quando você me olhar. O universo conspira ao nosso favor, a consciência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não me entenda. Essa coisa de fazer o mundo acreditar será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar, até o mundo acabar. Show! Fique acanhado não, viu? Pode aplaudir, viu? Pode aplaudir, pode acompanhar, pode cantar, pode bater palma. Estamos aqui é para isso mesmo, para exorcizar nossos fantasmas, entendeu? Vamos ver aí os nossos slides.
Meus queridos, por favor, acompanhem aí pelos slides. Nós vamos ter aqui muita informação interessante, tá bom? E se você puder anotar, tirar foto, fazer qualquer coisa que seja necessário para você guardar as informações, por favor, assim o faça. Muito bem. Vamos aqui começar pela Bossa Nova. Tudo bem? Estamos pela década de 50. E aí você, tem um professor de história que eu vou apenas mencionar, ele vai aprofundar certamente, mas nós estamos no momento pós-Segunda Guerra Mundial. Então nós entendemos que o mundo está bipolarizado, capitaneado por duas grandes potências hegemônicas. De um lado, uma potência capitalista, os Estados Unidos. De outro lado, uma potência socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E eu quero que você compreenda, por favor, que a maneira que essas duas potências encontraram para se aproximar dos países não foi apenas ideológica, não foi apenas política, foi também cultural. Isso é muito importante de guardar. Nós temos ali na década de 50 uma disputa territorial política, ideológica, mas também o quê? Cultural. Guarde isso com muita força no seu coraçãozinho palpitante. Tudo bem? Muito bem. Aqui no Brasil, década de 50, na primeira metade, temos uma conturbação. Quem está governando este país na primeira metade da década de 50? O ser humano que mais esteve no poder na história deste país. Quem é o cidadão? Getúlio Vargas. Diga Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Muito conturbado, pressões de todos os lados, pressões da mídia, pressões parlamentares, pressões militares, pressões internacionais. E Getúlio Vargas, por meio de todas essas pressões, em agosto de 54, lá no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, Getúlio Vargas dá um tiro no próprio peito, comete suicídio. A carta testamento de Getúlio Vargas foi muito bem escrita. Há quem seja adepto, vou falar aqui uma expressão, filho, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Vai. Há aqueles que são adeptos de certas teorias de conspiração, que dizem que, na verdade, Getúlio Vargas não cometeu suicídio, foi assassinato, e plantaram aquela carta testamento, porque é muito bem escrita e tal. Eu acho que os que pensam assim esquecem que Getúlio Vargas era um grande orador. Sabia lidar com as palavras, sabia comover as multidões. É por isso, chapa, que você tem que entender a importância de dominar, como quem domina um cavalo selvagem, esta sua língua, a língua portuguesa. Pois quem fala bem, meu amigo, põe uma multidão na palma da mão. E aí, dependendo das intenções de quem está falando, pode acariciar essa multidão ou pode esmagar, como quem esmaga um inseto. Compreende? Muito bem. Então Getúlio Vargas era um profundo conhecedor da oratória suficiente para escrever um texto muito comovente. E a carta testamento de Vargas é muito comovente, é muito forte, é muito impactante. Termina com aquela frase célebre: saio da vida para entrar na história. Cada frase da carta testamento de Getúlio é uma hashtag. Você está entendendo? Pois muito bem. Depois disso, entra no poder um presidente que também tem um viés nacionalista, mas também tem uma faceta extremamente desenvolvimentista. Quem é esse presidente? Juscelino Kubitschek. E aí vamos entender uma coisa interessantíssima nesse momento. Juscelino Kubitschek abre
as fronteiras nacionais para o capital estrangeiro. E aí, quando você percebe capital estrangeiro, entenda capital norte-americano. E aí houve uma aproximação, não só uma aproximação econômica, não só uma aproximação política, não só uma aproximação ideológica, mas houve uma aproximação cultural muito forte naquela época, década de 50, dos Estados Unidos com a América Latina, em especial com o mercado consumidor brasileiro. Eu adoro mencionar 3 coisas porque eu adoro mencionar. Primeiro, a televisão. Televisão é uma coisa muito forte. A primeira emissora de TV brasileira foi inaugurada em 1950. Alguém já ouviu falar na TV Tupi? TV Tupi, 1950. Mas, professor, o que a televisão tem a ver com essa história toda de influência cultural? Bom, no começo ali da década de 50, quem tinha aparelho de TV em casa, meu amigo, era alguém que tinha bala na agulha. Mas aos poucos a televisão foi se difundindo, foi se popularizando e foi virando quase que um membro da família. Imagine uma televisão dentro de casa. Veio para substituir o rádio, jamais conseguiu, mas cumpriu bem o seu papel. O papel de influenciar linguagem, de influenciar comportamento e de estabelecer também padrões de consumo. Então ponha isso na sua cabeça, televisão, algo importante para influência cultural. Primeira emissora de TV aqui no Brasil, TV Tupi, 1950. Outra coisa também que surge de maneira avassaladora aqui na década de 50, a Coca-Cola. Professor, o que a Coca-Cola tem a ver? Filhinho, abstrai. Eu não estou falando do refrigerante. Eu estou falando do que aquilo representa economicamente e culturalmente. A Coca-Cola é um símbolo de consumo de massa. Consumo de massa. Então, quando eu digo Coca-Cola, você entende que a Coca-Cola é como se fosse um símbolo de qualquer outro produto que, por meio das mais variadas mídias, passou a ser consumido de forma massificante aqui no Brasil a partir da década de 50. O cara que era descoladinho, década de 50, chegava lá, jovenzinho como vocês, cabelinho assim bem lambidinho, jaquetinha, todo apertado, chegava, puxava aqui do bolso o quê? Uma Coca-Cola não, que ninguém bota Coca-Cola no bolso, né, pô? Mas puxava aqui do bolso um pente, porque fazia assim na frente de todo mundo, penteava, fazia aquele charme, entendeu? Puxava um cigarro e pedia uma Coca-Cola. Sabe, não é só um refrigerante, é um símbolo de padrão de consumo e comportamento. Uma terceira coisa é uma bonequinha, me perdoe se alguém já teve essa boneca ou ainda tem, mas me desculpa, eu vou falar assim mesmo. É a Barbie. Ah, lá veio, o que é que ele tem contra a Barbie? O problema é que eu não tenho nada contra a Barbie, mas também não tenho nada a favor. A Barbie chega aqui pela década de 50, mas o que a Barbie faz? A Barbie é o quê? Annabelle? Não, a Barbie é alta, magra, loira, peituda e sem bunda. É tudo que uma mulher latino-americana não é. Tudo que uma mulher latino-americana não é. E a Barbiezinha na mão de uma menininha latino-americana faz com que, naquele momento, se institua um padrão corporal de beleza. O que é belo é isso aqui. É louro, branco, olho azul. Um padrão que não é nosso. Um padrão que é europeu. Professor, a Barbie fez isso. A Barbie não fez nada. Quem fez foram os que se utilizaram disso para instituir padrões comportamentais e padrões corporais.
apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que o antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua canção. Esconda um beijo pra mim sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pensa, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde. Eu quero o corpo, tenho pressa de viver. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente. Sim, já é outra viagem, e o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida pisa devagar. Meu coração, cuidado, é frágil. Meu coração é como um vidro, como um beijo de novela. Belchior. Obrigado, gente. Cearense, hein? Sobralense. Pois bem, querido, só para concluir, para o meu amigo aqui da história penetrar, entendeu? É o seguinte, só para você notar como foi essa aproximação amistosa, culturalmente falando, um detalhezinho que alguns não sabem. Você sabia que um longa-metragem de animação, na época, década de 50, foi encomendado aos estúdios Disney? O governo norte-americano encomendou que os estúdios Disney fizessem um longa-metragem de animação protagonizado por um cidadão que fala muito mal, chamado Pato Donald. E sabia que nesse longa-metragem de animação encomendado pelo governo norte-americano, surgiram duas personagens latino-americanas, um galo mexicano, que eu não faço a menor ideia do nome dele. Você sabe o nome? Como é o nome dele? Panchito. Panchito. Um galo mexicano miserável e um papagaio brasileiro, que para nós ficou conhecido como Zé Carioca. Mas, professor, por que é um galo mexicano e um papagaio brasileiro? Por que não é uma jaguatirica argentina e uma alpaca peruana? Porque os dois principais mercados latino-americanos na época eram México e Brasil. Brasil por razões continentais e México por razões de fronteira. Já pensou o México socialista, chapa, na época? Fronteira com os Estados Unidos. Cuba já foi a esculhambação que foi. Imagine o México, então. Então era preciso se aproximar desses mercados. E essa aproximação foi bastante amistosa. Aí entra todo esse viés cultural que nós aqui apresentamos. Espero não ter aqui falado nenhuma bobagem, eu fico muito encabulado estando diante de um professor de história, mas ele vai dar uma palavrinha aqui com vocês, aprofundando tudo isso aqui que foi dito e acrescentando, claro, muito mais coisa. Falou tudo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Simval, quase uma Maria Bethânia aqui, dando aula descalço. O homem só entende de tudo, de história e de língua portuguesa também. Galera, esta aula de hoje, ela é excepcional. Entender a sociedade através da sua relação, do seu diálogo com a cultura, é uma maneira fantástica de compreender a história. Quando a gente dá aula de história e vai falar sobre aspectos culturais, principalmente em relação à música, música é uma coisinha que é composta por letra e melodia. Você pode até
está ali tendo acesso somente à letra, mas às vezes a melodia quer lhe passar outra mensagem. Muitas vezes, algumas músicas, a letra fala uma coisa e a melodia contradiz a letra. Valha-me Deus, pode ter ironia na melodia? Pode e tem. Pode e tem muita ironia, não só na letra, mas pode ter também na melodia. Daí a importância do camarada Helder aqui, com o seu violão, para a gente entender a letra e a melodia. E outra coisinha, Simval falou tudo mesmo quando se referiu a essa interferência, essa relação cultural Brasil e Estados Unidos, principalmente em relação ao contexto conturbado na política. É o seguinte, o filme Saludos Amigos, que contém ali o personagem Zé Carioca, que é um papagaio que ginga, ele não anda, ele é tipicamente o malandro, é uma personificação do malandro. E os Saludos Amigos, ele representou uma aproximação fortíssima dos estúdios Disney com a cultura brasileira. E vamos entender o que é o Brasil nessa época. Vamos entender como? Através da música. Ora, eu tinha um compositor chamado Ari Barroso, que cantava uma música. Vamos lá. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil. Isso era o Brasil que Getúlio Vargas queria passar. É um Brasil harmônico, é um Brasil bonito, é um Brasil brasileiro, mulato e zoneiro, que é cantado nos versos. Esse é o Brasil cantado nos sambas. Getúlio Vargas se apropriou dos sambas. Getúlio conseguiu fazer com que um gênero musical que durante a sua formação foi tão criticado, ser sambista era ser marginal, ele conseguiu pegar o samba e trazer ele para beneficiar o governo dele. É tanto que Getúlio Vargas foi cantado na boca dos sambistas, de cabo a rabo. Getúlio Vargas influenciou muito no samba brasileiro. Foi ele quem conseguiu ali, vamos dizer que meio domesticar o samba. Pelo menos ele achava que conseguia controlar o samba. Ele achava que nenhum sambista ia fazer crítica a ele. Vai nessa, besta. Só o que foi criticado Getúlio Vargas com vários sambas que foram entoados. Beleza? Mas essa relação história e música, ela é muito pertinente, galerinha. Por quê? Porque quando eu olho para a década de 70 e tem o governo de Juscelino Kubitschek, um cara que queria promover um desenvolvimento do Brasil, e o slogan dele era esse: em 5 anos eu vou desenvolver o Brasil como já se tivesse passado 50 anos. Era os 50 em 5. Era uma política desenvolvimentista. Vamos desenvolver o Brasil em 5 anos. Muito ousado da parte de Juscelino Kubitschek. E Juscelino Kubitschek tinha o seu plano de metas. E o que era o plano de metas? Todo governo, ele tem um plano de governo, ele tem a sua agenda. Bom, o que é que eu vou fazer, né? Tem suas propostas. A proposta dele era desenvolver 50 anos em 5, com base nesses planos de metas. E o que é que estava inserido nesses planos de metas? A indústria automobilística. Juscelino iria desenvolver a indústria automobilística do Brasil. Juscelino Kubitschek ia desenvolver a indústria pesada, a indústria de ferro.
Juscelino Kubitschek desenvolveu o setor rodoviário. Vale, Fábio, tá faltando um aí que muita gente nem fala qual é. Educação. Pegar governos que incentivassem a educação é difícil. Para vocês terem uma ideia, até o setor agrário ficou meio que de lado durante o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele era um cara considerado extremamente simpático, até mesmo por seus opositores. Carlos Lacerda, que era da UDN, partido de oposição a Juscelino, dizia que ele era um cara extremamente carismático. E olha que ele detestava o Juscelino, viu? E ainda achava Juscelino um cara carismático. Mas Juscelino era ousado. Vamos abrir estradas. Juscelino rasgou o Brasil, construindo estradas. Desenvolveu o setor rodoviário. E como vocês podem perceber hoje, o nosso setor rodoviário, ele representa aí muito para a nossa economia. É o setor rodoviário que leva aí os alimentos para os portos e que são vendidos aí para o exterior. Fábio, mas me diga uma coisa. Massa desenvolveu o setor rodoviário. Está faltando algo a mais, está faltando um monte de coisa, nenhum governo é completo. Juscelino, ele deixou também de lado o setor rodoviário, perdão, o setor ferroviário, ferrovias. É tanto que é muito difícil de você ver grandes ferrovias no Brasil. A Transnordestina é um negócio que até hoje se arrasta. Mas ele conseguiu fazer o que tinha dito em relação ao setor rodoviário e fez bem, muitas rodovias. Indústria automobilística, muitos carros rodando por aí hoje em dia. E aí eu já levo a outra questão também. Cadê esses carros hoje tudo entupindo as pistas? Hoje não tem um dia que você passa na 13 de maio que você não consiga rodar direito. E hoje as pistas parecem mais a lua. Você cai dentro de um buraco, passa 3 dias para sair, depois sai dentro dele, cai no outro. Enfim, tá desse jeito o setor rodoviário hoje. É você ter carro bom para andar. Beleza? E Juscelino, com esse seu caráter desenvolvimentista e arrojado, ele foi assemelhado a um presidente que representava mudanças. E o que é que vinha de mudança no setor cultural na época? Se eu pegasse todo o governo de Getúlio Vargas e ligasse o governo de Getúlio Vargas à questão cultural, vocês iam ver que era muito forte o samba. E o samba de morro. Quando eu vejo o governo de Juscelino Kubitschek, eu tenho um samba que foi meio que modificado. Uma batida diferente, uma síncope diferente no violão. Um samba mais ameno, um samba menos agressivo. Um samba que apresentava a sociedade como uma coisa bonitinha, perfeitinha. Era um samba mais calminho, ó. Essa é a síncopezinha, ó. Essa é a batida. Isso aqui é um samba modificado. Porque a batida do samba, ela é tuc 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 tuc. Isso é o samba. Pronto. A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar. O mundo inteiro espera. Hoje é dia do dia raiar. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra o mal olhado eu carrego o meu patuá. Eu levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra
todo mal olhado eu carrego meu batuá. Isso aqui, cadê as palmas? Ninguém paga, não, é de graça. Vai, a rocha. Isso é um samba enredo. Agora, na década, finalzinho da década de 50 e início da década de 60, você já tem um samba transformado, um samba com a síncope, com uma batida diferente, e um samba que cantava as belezas, cantava o amor, um samba transformado e que a gente costumou chamar isso de bossa nova. O termo bossa, ele não é da década de 50 nem de 60, viu? Noel Rosa, lá em 30, já expressava o termo bossa em algumas de suas músicas. Então, a bossa nova é uma transformação na música. É um gênero novo que surgia, é um gênero que muito se assemelhava a essa mudança que o Brasil vinha passando. Um Brasil que agora é automobilizado, é um Brasil que anda de carro, anda de ônibus e o diabo a quatro. E agora tá show de bola. E aí nós temos um presidente que é assemelhado ao gênero musical. O JK é chamado de presidente bossa nova. Era um cara boêmio, era um cara que compactuava com esse novo gênero que estava aí surgindo. Meu amigo Simval, você quer falar alguma coisa, filho? É bom fazer sempre esse casamento entre esse contexto de desenvolvimento e a forma como a bossa nova se apresenta, entendeu? Vamos imaginar aqui, é porque a gente não tem um aplicativo para retornar no tempo, né, chapa? Ia ser ótimo se tivesse. Mas nós temos um aplicativo que pouca gente usa, mas é um aplicativo antigo chamado Imaginação. Então use a sua imaginação agora e retorne comigo à década de 50. Vamos ali para o finalzinho da década de 50 e vamos para o Rio de Janeiro. Nós vamos para os cassinos da Urca. Casas de show maravilhosas, com espetáculos musicais, espetáculos inclusive internacionais. Professor, a gente ia poder entrar lá? Não, porque nós somos pobres. Mas a gente ia para o que estava pertinho, nos bairros próximos, perto desses grandes cassinos elitizados da época, que eram pequenos bares, como se fossem casas de jazz norte-americanas, entende? Sabe aquela coisa pequena, com algumas mesinhas, fumaça de cigarro que naquele tempo podia fumar lá dentro, aquela penumbra e uma música instrumental no palco. Quando cabia um piano, uma bateria, uma percussão muito leve, um contrabaixo, um violão, seguindo ali a instrumentação do jazz, que é uma coisa meio assim, né? Isso é jazz. Agora, amigo, esses caras estão no Rio de Janeiro. Meu amigo conhece samba aqui como ninguém, sabe que o samba foi concebido na África, parido na Bahia e criado no Rio de Janeiro. Então você tem um jazz no berço do samba. Foi inevitável que esse se tornasse assim, ó. Aos poucos foi assim se tornando. E foi nascendo um swing novo, um swing diferente. E o pessoal perguntava: que bossa é essa? Bossa é swing. Bossa é movimento. Que movimento é esse? Que som é esse? Que ritmo é esse? Que swing é esse? Que bossa é essa? Não sei, é uma bossa nova. É uma coisa nova, inovadora, que até então não tinha sido feita. E vem assim, cadenciada, muito bem elaborada, melódico, com letras poéticas. A bossa nova, assim, só a título de informação, nunca foi um grande sucesso. Assim, foi extremamente popular. Não. Popular era o samba. Bossa nova nunca foi extremamente popular. Quem é que ouvia a bossa nova? Um outro estudante universitário na época. Chegava na universidade, final de tarde, ia à praia, levava um radinho, botava ali. Havia uma outra FM que tocava a bossa nova. Então a bossa nova nunca foi algo extremamente popular. O pessoal do samba chamava a bossa nova de samba de apartamento. Que era uma coisa assim, classe média alta mesmo.
Mas a bossa nova fez muito sucesso fora do Brasil. Amigo, guarda uma coisa que vai fazer você resolver uma questão lá no Enem. Guarda isso aqui que eu vou te dizer. A bossa nova foi responsável por fazer o mundo redescobrir o Brasil musicalmente. Porque até então, estava dando uma chiadinha. Até então, achavam que música brasileira era música tribal. Era música tribal. A bossa nova mostrou ao mundo que o brasileiro sabe fazer uma música diferente e internacional. Então foi a bossa nova que enquadrou a música brasileira no mercado universal. O Brasil se insere na música universal com a bossa nova. Até hoje, amigo, se alguém aí for ao Japão, quem vai ao Japão nas férias aí, levanta o braço. Se alguém for ao Japão, Japa, tá ali um amigo que vai pro Japão, vai ao Japão, tá subindo aquele prédio lá com 148 andares, você está lá pelo elevador, lá no elevador você está ouvindo o quê? Bossa nova. Os Estados Unidos ainda reconhecem a música brasileira muito com base na bossa nova. Garota de Ipanema, manda aí. E quem sabe canta, filho. Canta. E se não sabe, mexe a boca. Mas cheia de graça é ela, menina que vem, que passa, com doce balanço a caminho do mar. Levanta samba, filhinho, é só? Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Você sabia, meu amigo, que Garota de Ipanema, até pouco tempo, era a segunda canção mais gravada da história da música universal? Só perdia para Yesterday dos Beatles. Você sabia que Frank Sinatra gravou Garota de Ipanema? Amy Winehouse cantou Garota de Ipanema. Sepultura canta Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda. Desse jeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a bossa nova teve uma penetração muito grande fora do Brasil. Compreenda isso também. Para quem gosta de data, em 1958, eu posso estar errado no mês, o Wikipédia está aí para isso, mas enfim, eu vou ter a certeza quase, que não é certeza evidentemente. Mas em abril de 58 é lançado um disco chamado Canção do Amor Demais. Quem interpretava as músicas? Uma cidadã chamada Elisete Cardoso, remanescente da era do rádio, acompanhada pelo violão de um baiano jovenzinho chamado João Gilberto. E as letras, segura o naipe, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. No mesmo ano do Senhor, de 1958, é lançada uma canção que é considerada o emblema da bossa nova. Uma canção com a voz e o violão de João Gilberto. A canção que se chama Chega de Saudade, com melodias arrojadas, com letras poéticas. Professor, a bossa nova teve pretensões políticas? Não. A letra da bossa nova falava de quê? Da menina bonita que passa, do mar, da praia, situações praieiras. Fala do que é desafinado e também se apaixona, de um cantinho de um violão, do barquinho passando, coisa assim. Coisa amena, coisa poética, coisa praiana, coisa brasileira para aquela perspectiva, mas com uma pegada do jazz que fez com que a bossa nova chegasse lá fora de uma maneira bastante interessante. E com vocês, Chega de Saudade, chamamos ele exclusivamente para cá, já. Olha o privilégio, o meu amigo Caetano Veloso. Calma que ele não vai aparecer não, é o vídeo, então toma. Numa noite fria, ao pé do ouvido, um eu sei que vou te amar. Vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar,
ficar perto meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar o meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Muito bem. E se alguém cantar assim, ó: é proibido fumar, diz o aviso que eu li, é proibido fumar, porque o fogo pode queimar. Amigo, quem é que não bate o pezinho ouvindo isso, hein? A Jovem Guarda. Vamos contextualizar. Estamos ali finalzinho de 50, caminhando para o início de 60. E aí a Jovem Guarda já foi algo bem mais popular entre jovens suburbanos da época. Amigo, põe umas coisinhas rápidas na sua cabecinha. A Jovem Guarda foi a primeira vez em que o mercado de disco no Brasil começou a perceber que era possível ganhar dinheiro vendendo disco. Até então, quando se vendiam 5.000 cópias, era um fenômeno. 10.000 cópias, um absurdo. Com a Jovem Guarda, passaram a vender 50.000 cópias, 100.000 cópias. E aí começaram a perceber que era possível sim investir no mercado fonográfico, apostando nessa juventude que consumia a Jovem Guarda. Ei, entende a Jovem Guarda como sendo um gênero musical de consumo, apelo midiático, cultura de massa. Eu não sou muito dessa expressão cultura de massa, porque para mim cultura não pode ser de massa. Mas vamos entender assim: cultura de massa. Professor, o que é cultura de massa? Filhinho, traz para hoje. Me fala aí um gênero musical que hoje está sendo bastante massificado pela mídia, que a mídia está botando direto lá. Diz um gênero musical de sucesso hoje. Sertanejo universitário. Perfeito. Que nem é sertanejo, nem é universitário, porque o povo que canta não terminou nem o fundamental. Pois bem, vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar uma linha de produção. Linha de produção. Vamos imaginar um sistema fordista. Entende? Sistema fordista. Linha de produção. Produzindo em larga escala. Imagina isso transferido para a música. Vamos pegar aqui um cantor sertanejo desses. Sem dizer nomes, evidentemente. Mas veja o estilo. Cabelinho espetadinho, marombadinho, trajando aquela camisa. O cara tem 27 anos, trajando a camisa do irmão de 12, aquela coisa apertada, aquela calça apertada, dizendo: mamãe, não vou nunca mais ter filho. Aquela botinha, dizendo: vou já sair daqui para colher tomate. E aquela vozinha que lembra alguma coisa interiorana. Aí o cara chega desse jeito, com esse estilo, com essa voz, com esse tipo,
e faz sucesso com uma canção que fala, sei lá, de meteoros e paixões. Tá ali uma. Acho que caiu agora um meteoro na cabeça dela e ela se apaixonou. Foi bem, puf, tá ali. Deu certo. Deu. Vendeu. Vendeu. Aí aparece outro. Você anotou isso? Aparece outro com a mesma camisa apertadinha, bombadinho, cabelinho espetadinho, calça apertada, botinha, só que em vez de cantar, até a voz é parecida. Em vez de cantar Meteoro e Paixão, vai cantar, sei lá, Cometa e Amor. Aí você começa a perceber que vai aparecendo um após o outro e são todos muito parecidos. Sabe o que é isso? É uma indústria cultural de massa. Um deu certo, vamos fabricar outros para poder vender. Entende ou não? Hoje que está muito na moda são aquelas duplas sertanejas femininas. Não é? Como é o nome? Maiara e Maraísa, Marília e Mendonça, essas coisas. Não sei quem, não sei das quantas, essas coisas. Que fazem sucesso. Eu sou o Júnior agora. Não é assim? É verdade. Então você vê que vai se criando uma cultura de massa a partir disso. Na Jovem Guarda era assim. Chegava um com aquele estilo, fazendo sucesso. Outros apareciam no mesmo estilo, tentando vender. Vender o quê? Vender disco apenas? Não. Vendia disco. Vendia camisa, que todo mundo queria ter a camisa do Roberto Carlos. Vendia calça, que todo mundo queria ter a calça do Erasmo Carlos. Vendia jeito de fazer cabelo, porque todo mundo queria ter o cabelo da Vanderleia. Tinha a boneca da Vanderleia. Vendia pôster, vendia jornal, vendia revista, vendia filme, que tinha filme que era protagonizado pelo Roberto Carlos. A Jovem Guarda vendeu bastante. E como aqui nós mencionamos o cidadão Roberto Carlos, para o deleite das fãs, Roberto Carlos. Meu bem, já não precisa falar comigo, dengosa assim. Brigas para depois ganhar 1000 carinhos de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Canta, filho. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vamos estar presente. Você vai ver. Roberto Carlos! Cabeludo igual aí. Então, pensando na Jovem Guarda, guarde isso, por favor. Cultura de massa, apelo midiático. A televisão veio muito forte, como influência também de consumo. Para quem não sabe, a Jovem Guarda foi muito influenciada na época pelas bandas jovens que estavam surgindo ali pelo começo da década de 60. Sobretudo uma bandinha que não fez muito sucesso no mundo, chamada Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and maybe remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. I given all my love, that's all I do. And if you saw my love, you love her too, and I love her. Beatles. E com essa influência, o que houve com a Jovem Guarda foi a criação de um rock brasileiro no final da década de 50, caminhando pela década de 60.
No começo de 60, o nome desse gênero não era Jovem Guarda. Chamavam na época de Ye, Ye, Ye. Ye, Ye, Ye. Por causa de uma música dos Beatles. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Aí pegaram isso e ficou Ye, Ye, Ye. O nome Jovem Guarda só foi dado um pouquinho depois, porque em 1964, estreia na TV Record da época, no domingo à tarde, um programa voltado para jovens, apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. O nome desse programa? Jovem Guarda. E aí, a partir do nome desse programa, é que veio a definição desse nome para esse gênero, o rock brasileiro do final dos anos 50, caminhando pelos anos 60. Tinha alguma pretensão política? Não. Eram letras extremamente poéticas e arrojadas e complexas? Não. Eram letras simples. O que é que tem de arrojado em Splish Splash foi o beijo que eu dei? Rimou Splish com Splash. Então não, são letras simples, melodias muito simples. E os jovens da época viam na Jovem Guarda uma oportunidade de ascensão social. Porque eu poderia montar a minha banda, tentar fazer sucesso na televisão, seja lá onde for, gravar meu disco. E muitos na época fizeram sucesso com uma música só. Alguém conhece uma canção que é assim, ó? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Conhece ou não? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas afim. Cantava Help and Ticket to Ride, oh Lady Jane Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Conhece? De quem é essa música? Engenheiros do Havaí Escambau. Alguém já ouviu falar num grupo chamado Os Incríveis? Ah, eu assisti ao filme, tem nada a ver. Nada a ver. É um grupo da época da Jovem Guarda chamado Os Incríveis que gravou isso aí. Agora me pergunta, outra música dos Incríveis, não sei. Já ouviu falar numa dupla chamada Leno e Lilian? Leno e Lilian. Já ouviram uma música assim, ó? Rasgue as minhas cartas e não me procures mais. Conhecem? Leno e Lilian. Então tem muita música da época que até hoje repercute, a gente nem sabe. Gente que fez sucesso com a música só. Sucesso com a música só. Então guarda isso, que foi ali um gênero extremamente de venda, de consumo, midiático. Você quer ver uma cidadãzinha que fez muito sucesso na época? Começou muito cedo, 12 anos. Com 15, já era um sucesso no rádio. Passou para televisão. Com 17 anos, trazia assim a veia do que era o rock do final dos anos 50, influenciada pelo rock italiano, pelo rock norte-americano. Já ouviram falar numa canção chamada Estúpido Cupido? Ah, Cupido, vê se deixa em paz. É da cidadã Celi Campelo, que com 20 aninhos de idade para de cantar. Quando ela parou de cantar, foi aquela repercussão. O que aconteceu com ela? Foi presa? Foi exilada? Foi abduzida? Morreu? Perdeu a voz? Aí ela veio a público dar uma entrevista dizendo: não, eu parei minha carreira porque eu casei. Ela casou e optou por ser esposa, mãe, dona de casa. Mas eu tenho certeza que mesmo que você diga que não gosta, nesse momento vai bater o pezinho quando ouve uma coisa dessas. Olha só. Compreenderam aí o lance ou não? A gente estava comentando aqui que antigamente para dançar isso aí era só chegar com um cigarro, jogar no chão e apagar, né? Aí começava a dançar. Roberto Carlos fez filme. Protagonizou filmes. Roberto Carlos em Ritmo de Aventura.
Roberto Carlos e o roubo do diamante cor-de-rosa. Agora sim, ó, era uma grande peça de divulgação do nome do Roberto Carlos, na verdade. Porque muitas vezes o filme não tinha muito pé nem cabeça. Entendeu? Por exemplo, tem uma cena de um filme do Roberto Carlos que ele está sendo perseguido por bandidos armados até os dentes. E ele está lá no carrão dele conversível. Primeiro que ele já está dirigindo com a mão só, né? Com um braço só aqui. Botou aqui o outro braço para fora. Sorrindo. E os bandidos armados atrás. E a música que está rolando. Cadê? Então eu corro demais, sofro demais. A música não tem nada a ver com o que está acontecendo, porque o cara está sendo perseguido por bandidos, ele não está indo encontrar a namorada. Dá uma olhadinha aqui num trechinho de um filme protagonizado por Roberto Carlos. Você vai ter a oportunidade de ver Roberto Carlos na época jihadista. Olha só. Começa. E assim começou o Estado Islâmico. Olha, passamos aqui pela Jovem Guarda. Espero que tenham compreendido aí as principais características. E agora vamos para o movimento que é de 67. Faça as contas. 2017, 50 anos desse movimento. Vai estar na sua prova de linguagens, vai estar na sua prova de ciências humanas. Então vamos ver aqui o movimento tropicalista. E para contextualizar, histórico e culturalmente, meu amigo Fábio vai assumir aí. Sival, muito obrigado. Vocês que estão vendo aí o Roberto Carlos, né? Amanhã, todo mundo ligado na FM 93, 5 horas da manhã, começa o Roberto Carlos. Vai até 9 horas da manhã. Direto, todas as rádios da manhã, você ligar, é só Roberto Carlos. Você não escuta mais nada. A não ser os padres e os crentes aí, só Roberto Carlos, Roberto Carlos. Até dá uma dor. Hoje, Roberto soltando bomba aí, até isso admirar, né? Roberto Carlos soltando bomba, hoje ele não veste preto, não fala a palavra mal, não gosta de gato, enfim, é cheio do leriado, né, Roberto Carlos hoje. Mas, enfim, Roberto Carlos, sou fã do Roberto Carlos até, escutava muito quando era criança. Todo domingo, escutava no 93, meu pai dizia que eu era doido. Menino desse tamanho, esse Roberto Carlos, mas eu gostava mesmo. E a década de 60 é uma década conturbadíssima. É um período pesadíssimo na história do Brasil e na história do mundo, inclusive 1968, o ano que não acabou. Vamos entender o que diabos acontecia no Brasil na década de 60. 1964, dia 31 de março para 1º de abril. Diga. Certo. Dia 31 de março para 1º de abril. O que é que se acontece nesse país? Um golpe civil militar. Acreditava-se que seria algo momentâneo, que seria algo passageiro. Vamos só acabar a ameaça comunista que está invadindo o Brasil com este golpe. Os militares salvariam a nação da ameaça comunista com um golpe. Salvaríamos, nós seríamos salvos por um golpe, né? Por uma ditadura que ia ser rápida. Foi rápida, durou apenas 21 anos no Brasil. 21 aninhos de ditadura militar. E Roberto Carlos, quando eu vejo aqui os vídeos do Roberto Carlos, tem uma imagem que não sai da minha cabeça, que é o Roberto Carlos apertando na mão dos ditadores aqui, sendo homenageado, abraçado pelos ditadores. O Costa e Silva lá, pegando na mão do Roberto Carlos. Fala, Fábio, ele foi conivente com a ditadura. Roberto Carlos, ele apoiou a ditadura no Brasil, ele apoiou esse regime antidemocrático. Não vou entrar nesse mérito de quem apoiava e quem não apoiava. Botem na cabeça de vocês o seguinte: ditadura civil militar. Tá bom? Teve a participação de civis e teve a participação de militares. Não se surpreendam com isso, tá bom? Porque hoje, se você vê as manifestações por aí, você vê muita gente ainda com cartazes pedindo o quê? A volta dos militares, pedindo uma ditadura militar no Brasil, pedindo o direito de ser calado, né? Por favor, eu quero que você venha, entre no poder, me bata e me cale. A síndrome masoquista que algumas pessoas têm hoje, de querer apanhar, de querer ficar ali calado e gostar disso tudo.
E são civis, não são militares. Então, em 1964, o golpe que foi instaurado nesse país, ele contou com a participação maciça de civis. E contou, é claro, com um aparato militar de repressão gigantesco. E a Jovem Guarda meio que caiu no gosto dos militares. Não contestava nada, não tinha críticas na sua música, na sua melodia. O primeiro ditador no regime militar, Castelo Branco, cearense. Nome que hoje está no auditório da reitoria da Universidade Federal do Ceará. É o auditório Humberto de Alencar Castelo Branco. Já tentou-se várias vezes mudar o nome daquele auditório e nunca ninguém conseguiu mudar o nome do auditório. Porque o Castelo Branco teve uma participação na criação da Universidade Federal do Ceará. Daí essa homenagem rendida a ele. E o ritmo iê, 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 a Jovem Guarda não faz críticas. Então, cai no gosto dos militares. É isso que deve ser difundido, é isso que o povo deve escutar. É o Negro Gato. Tem uma história interessante de Caetano Veloso, exilado, amigo de Roberto Carlos, que um dia chegou e disse numa entrevista: olha, eu nunca vi Roberto cantar nada criticando a ditadura. Queria fazer com que Roberto se envolvesse. E ele fazia algumas músicas para Roberto. É tanto que uma música que ele fez foi como 2 e 2. Quando você me ouvir cantar, venha, não creia, eu não corro perigo. Digo, não ligo, deixo no ar. Eu canto apenas o que eu gosto de cantar. Vai! Tudo vai mal, tudo é igual quando eu canto e sou mudo. Mas eu não minto, estou longe, perto. Sinto alegrias, tristezas e brinco. Ao refrão. Oh, meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como 2 e 2 são 5. Massa, meu irmão. Eu adorava essa música quando era pivete. Cadê as palmas, chapa? Vai, menina, arrocha a corda pra vida. Adorava e ainda adoro essa música até hoje. Fábio, que diabos essa música tem demais. Roberto Carlos cantou essa música. Eu escutei ela a primeira vez na voz do Roberto. Mas vamos aqui. Tudo vai mal, tudo é igual quando eu canto e quando eu sou mudo. Não está mudando nada aqui. Vamos ao refrão. Meu amor, tudo em volta tá deserto, tá tudo certo. Tá tudo certo como 2 e 2 são 5. Galera, tá tudo errado. O que diabo é que tá certo num deserto? Tá tudo certo. Aqui é o deserto? Não tem nada, não tem água, não tem nada. Tá tudo certo. Tudo certo como 2 e 2 são 5. 2 e 2 é 22, filho. Não é 5, tá tudo errado. Tá tudo errado. Roberto cantou essa música. Talvez Roberto não tivesse nem se atentado para a crítica que ela fazia ao período. Mas Caetano estava ligado, Roberto sabia do que estava acontecendo. Não eram cegos, não eram doidos, todo mundo estava vendo, estava ouvindo, estava sentindo o que estava acontecendo. Primeira coisa que se acabou foi a liberdade de expressão. A liberdade de eu poder dizer o que eu quero, de eu fazer crítica. Hoje vocês saem por aí esculhambando todo mundo que está no governo. A primeira coisa, ninguém está ali presta, vocês esculhambam. Galera, vocês
têm a liberdade de expressão, vocês podem falar a favor, vocês podem falar contra. Isso é um direito que o cidadão tem, e isso foi retirado da gente por 21 anos. Vocês saem daqui no dia 3 de outubro, geralmente, para votar, para escolher quem vocês querem. Uma vez me perguntaram: Fábio, por que eu sou obrigado a votar? Não é uma democracia? Não é um país democrático? O voto é obrigatório, estão me impondo, isso não é democrático. A resposta é simples: a democracia é um cristal muito frágil, qualquer coisinha o quebra. A nossa democracia, ela é nova, ela é frágil, ela é sensível, e é por essa sensibilidade democrática que temos hoje que o voto é obrigatório. É por isso que vocês são levados a votar. Então, galerinha, o contexto não é... Essa história do voto obrigatório parece muito com o que acontece nas escolas, quando o professor fala assim: você vai fazer aqui essas questões para poder aprender. Aí você levanta o braço e pergunta: é obrigado a fazer? Pronto. E ele vai dizer: é. Porque você vai fazer até aprender. Sabe até quando o voto vai ser obrigatório no Brasil? Até nós aprendermos a votar. É isso aí. Falou tudo. Então não reclamem. Por favor, não reclamem de ir votar. Tem gente que não está aqui hoje porque morreu para você votar. Viu? Tem gente que hoje não pode votar porque morreu, mas que deixou isso para a gente. Deixou esse legado de eu ir lá e exercer o meu direito de escolha. Eu sei que é algo frágil. Quando eu completei 16 anos, no dia 3 de outubro, no dia da eleição, meu presente foi votar. Lá vai eu votar. Fábio, tu sabia o que queria? Sabia. Se interessem por política, porque quem não se interessa geralmente é controlado por aqueles que se interessam, tá bom? Então, a década de 60, em 1964, nós temos uma ditadura instaurada no Brasil que vai até 1985. A Constituição, a nossa Carta Maior é cancelada. As pessoas não podem se expressar. Nós temos a instauração de leis que são impostas. Você somente tem que seguir. Nenhuma contestação é aceita. E tudo isso é dito em nome da salvação comunista. Salvamos o Brasil da ameaça comunista que circula pelo mundo. gente sentado ali na grama do aterro sob o sol, observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos, amigos sumidos assim, pra nunca mais. As recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Não chores mais. No woman, no cry. Não chores mais. Bob Marley! I remember
Revenue used to sit in a government yard on Trench Town. About serving the hypocrites. Mingle with the good people we meet. Good friends we have, good friends we lost. Along from where my feet is my only carriage. So I got to push on through. Everything is gonna be alright. Woo! Everything is gonna be alright. Vai! Everything is gonna be alright. Pessoal sem inglês não. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Canta em português. Tudo vai dar pé. Vai! Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. No woman, no cry. Bob Marley. Aliás, fala, menino. É o poliglota assim, fala, rapaz. Eita, diabo. Ato Institucional número 5, 1968. Está proibido qualquer manifestação cultural, jornalística contrária ao regime instaurado no país. Galera, prestem atenção. Artistas são criaturas que conseguem fazer barulho. Neste governo ou desgoverno atual, aconteceu o seguinte: vamos acabar o Ministério da Cultura. Meu amigo, você mexeu com uma classe altamente perigosa. Os artistas, manifestações de artistas, cantores, atores, no Brasil inteiro, o Ministério da Cultura se manteve. Em 1968, eu estava proibido de cantar o que eu queria cantar. Se eu quisesse fazer uma música um pouco mais caliente, provavelmente eu seria censurado. Se eu citasse na minha música alguma coisa mais sexual, mais quente, essa minha música provavelmente não passaria. Eu não teria minha música divulgada. Se eu quisesse escrever uma peça teatral com alguns requintes ali de crítica, também não teria minha peça exibida. Filmes, então, nem se fala. Ou seja, eu tenho uma cultura que está presa. Cuidado. Não é porque você quer me calar que obrigatoriamente eu me mantenho calado. Eu posso falar várias coisas de maneira que você nem perceba que eu estou lhe criticando, tá bom? Eu tenho resistência. Movimentos ditatoriais, eles não são bichos que conseguem lhe cooptar totalmente. Temos resistência. Vocês resistem a todo momento. Nós somos seres resistentes a tudo que nos prende, a tudo que nos cala, a tudo que nos oprime. Às vezes alguns atos são tão bestas, mas são resistência. O menino leva uma pesa da mãe grande, aí o menino nem doeu, com os olhos cheios de lágrimas. Isso é resistência. E pronto, apareceu alguém ali, já se manifestando. Então nós temos resistência na música, nós temos resistência no cinema. E nós temos um movimento novo surgindo no Brasil, uma canção mais engajada. Nós temos a mistura de ritmos, a introdução da guitarra com o baião, com o samba, essa mistura, pegar ritmos e gêneros e misturar tudo, inclusive o que vem de fora com o nosso. E eu tenho a Tropicália.
Eu tenho o movimento tropicalista, que foi um dos grandes movimentos de atuação de resistência na ditadura. Caetano Veloso, Gilberto Gil, grandes nomes, Tom Zé Gal Costa, grandes nomes que encabeçaram esse movimento e que misturaram sons. Aí para você guardar, que a gente quer uma coisa também para guardar por prova, né? Infelizmente Show. a gente tem que fazer uma coisa dessas em função de uma prova, que é ridículo. A gente está falando da nossa cultura, nossa arte, nossa música, tá? Está falando de coisas que vieram antes e que ficaram para o futuro. É um legado artístico. Pergunta para você próprio agora, amigo. O que você vai dizer para os seus netos quando eles perguntarem a você: vovô, vovó, o que você ouvia na sua época quando era jovem? Aí o que você vai dizer para o seu neto? Cala a boca, bestado. Tá de castigo. O pai fala besteira. Não é assim. Aqui você tem um legado. Então guarda isso. Primeira coisa, movimento tropicalista não foi só na música, beleza? É um movimento que se deu nas artes, se ramificou para o cinema, se ramifica para o teatro, se ramifica para a poesia, vem de uma ramificação das artes plásticas. Porque você vai me perguntar assim: professor, de onde é que vem esse nome tropicalismo? Aí você vai guardar o nome de um artista plástico maravilhoso, pós-moderno, chamado Hélio Oiticica. Em 1967, Hélio Oiticica fez uma exposição lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E lá nos jardins do museu, ele pôs uma instalação, uma obra ambiental, que pela arte também pode chamar de obra de penetração, porque quem está observando pode entrar no objeto artístico. Era como se fosse uma espécie de labirinto. Quem chegava lá, nós estamos chegando lá, quem chegava lá era convidado, eu adoro ficar descalço, era convidado, entendeu? A tirar sapato, tirar sandália, o que fosse, tinha que entrar nesse objeto artístico, nesse labirinto, descalço. Por quê? Porque o chão lá estava cheio de areia de praia. E tinha que sentir, tinha que ter essa experiência tátil. Entende? Aí o camarada entrava, nós dois também entrando lá. Nós entrávamos ali nessa instalação, olhava para um lado, plantas típicas da flora brasileira. Olhava para o outro, imagens de animais típicos da fauna brasileira. Papagaios, araras, o escambau. E você ia passando assim como se estivesse redescobrindo o Brasil. Como se você fosse um colonizador, descendo pela primeira vez na praia brasileira, ó, sentindo a areia da praia e vendo aquilo que, apesar de ser brasileiro, para muitos era algo exótico. A nossa fauna, a nossa flora. E aí caminhava por esse labirinto e lá no final, sabe o que tinha? Um aparelho de televisão ligado. Aí quando o pessoal saía desse labirinto, perguntavam lá fora: o que você lembra que viu, hein, lá dentro? Muitos respondiam: eu lembro que tinha uma televisão. Os caras passaram por diversas coisas que lembravam a nossa brasilidade e vieram lembrar apenas de um aparelho de televisão. O movimento tropicalista, o nome dessa obra, chapa, do Hélio Oiticica, era Tropicália, que era como se fosse um país, chamado Tropicália. E você era convidado a descobrir esse país. Que país era esse? Que Tropicália era essa? O Brasil. E aí, inspirado nisso, Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros criaram um movimento chamado tropicalismo. Começou em 67 e foi até 68. Mas terminou em 68 como movimento.
Mas é claro que o que veio depois continuou sendo influenciado por isso. E por que terminou assim tão de repente? Primeiro porque no final de 68, Caetano e o Gil são presos, depois seguem para o exílio. E também porque o povo não entendia muito bem. Professor, Tropicalismo foi sucesso, não foi? Não foi muito bem recebido pela crítica, nem foi bem recebido pelo público. Sabe por quê? Porque o público, jovenzinhos, queriam música de protesto. O povo queria cálice. O povo queria cálice. O povo não queria assim. Já ouviram essa canção chamada Tropicália? Olha a letra. Olha a letra como é simbólica. Olha a letra como é artística. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do Brasil. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. E o povo quer isso. O povo não entendia. O povo queria cálice. O povo queria música de protesto. O povo queria caminhando e cantando e seguindo a canção. Aí vem com esse negócio de viva a bossa, viva a palhoça. Professor, quer dizer que o tropicalismo não teve esse engajamento político mais afirmado? Não. Tinha crítica social? Tinha. Mas não era algo profundamente engajado politicamente. Não era. Não era. Guarda duas palavras, por favor, saiam daqui repetindo no ônibus até chegar em casa. Para tropicalismo. Experimentação. Vamos fazer algo diferente, não estou nem aí se vai agradar ou não. Calma, não foi nada, olha para cá. Outra palavrinha é contracultura. Ai, professor, eles são contra a cultura. Não. O que é o movimento contracultural? É um movimento que vai contra a cultura de massa. Contra a cultura de mídia. É um movimento que não está preocupado com mídia, com venda, com consumo. Está preocupado sim em construir uma arte diferente. Aí lembra quem? Lembra o pessoal do modernismo de 22. Oswald de Andrade, com seu movimento antropofágico. Me diz o nome daquela pintura que é o índiozinho da cabecinha e do pezão. Abaporu. Diga Abaporu. Pronto, chegar em casa, na casa da sua mãe. Abaporu. E você vai perguntar o que é isso com o cinturão na mão, você diz Abaporu, em tupi quer dizer aquele que come carne humana. É o canibal, é o antropófago. E o que é essa antropofagia? É digerir o que vem de fora e usar isso para recriar o que está dentro. É por isso que os tropicalistas, chapa, não negaram a influência do rock. Pegaram a música, que tem uma essência brasileira, mas trouxeram ali as guitarras elétricas do rock. Olha os caras. Quem tem esse disco em casa? Quando eu digo disco, não é CD não. É o disco mesmo. É LP, de vinil. Quem tem, levanta o braço. Entendeu? Pessoal, você nunca vai vender, não sei, depende da crise. Mas chama-se Tropicália ou Panis et Circenses. Olha os caras, meu. Quem que tá aí? Gilberto Gil, tá ali ele, ó. Olha as roupas, psicodélicas. Pessoal, o que é isso de psicodelia? É uma coisa influenciada pelo rock universal da época. Você sabia que em 67 foi lançado um álbum dos Beatles chamado Sgt. Pepper's? Essa capa é inspirada na capa do disco Sgt. Pepper's dos Beatles. E o Sgt. Pepper's trazia muito essa psicodelia. O que é psicodelia? Tudo colorido. É a gente vendo bolinha colorida. Por quê? Porque está regada a atitude, ousadia. Não vou dizer que não tinha consumo de entorpecente, porque tinha. Já ouviram lá a musiquinha dos Beatles? Lucy in the sky with diamond. Lucy in the sky with diamond. Lucy in the sky with diamond. LSD. LSD. A droga mais consumida da época. Ácido lisérgico. LSD. Ó. Isso é psicodelia. Essa coisa colorida de atitude, de rebeldia, de ousadia. Tá aí, ó. Gilberto Gil. Caetano Veloso ali, ó. Todo cabeludo. Gal Costa.
Tom Zé lá em cima, Torquato Neto lá atrás, a Ruivinha, a Rita Lee, Os Mutantes, banda de rock na parada. Eles renovaram a música brasileira, inovaram. Foi sucesso? Não, chegaram a ser vaiados por gente que queria música de protesto, mas tiveram um papel fundamental para modernizar, não só a música, mas a arte brasileira da década de 60. Com vocês, Baby. Você precisa saber da piscina, da Carolina, da margarina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Há quanto tempo, baby, baby. Há quanto tempo você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto e ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby. Há quanto tempo você precisa aprender inglês? Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei. Comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, na América do Sul. Você precisa, você precisa. Não sei. Leia na minha camisa. Baby, baby, I love you. Baby, baby, I love you. Baby. Muito bem. Aí, meus queridos, para encerrar aqui o nosso momento psicomusical maravilhoso, só passar aqui alguns relances sobre as canções de protesto. Na década de 60 e 70, com os festivais da canção, surge um gênero musical, que é MPB. Até então, MPB era qualquer música que fosse popular e brasileira. Mas aí MPB passou a designar uma forma de fazer música. Na época chamavam MPB de música de protesto brasileira, né? E aí se esperava isso. Se esperava atitude mais engajada politicamente daqueles que lidavam com a cultura, sobretudo com a música. E quantas mensagens não vieram ali? Professor, eu conheço uma. Qual? Cálice, do Chico Buarque. Fala para mim uma coisa. Cálice é uma crítica direta ou indireta ao rei? Oi, oi. Calou mesmo, viu? Tá vendo? Foi igualzinho. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da puta. Outra realidade menos morta.
tanta mentira, tanta força bruta, Pai. Ai, Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. crítica direta ou indireta? Meu filho, mais direto impossível. Tá olhando só pro refrão, chapa? Ah, mas o cálice ali não é a taça, é o cala a boca. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito, o silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. E você acha que isso aí é uma crítica indireta? Isso é um tapa na cara. Agora tem muita mensagem subliminar. Tem uma parte lá que diz assim, ó: quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Aí o povo fala, é doido que é cheirar fumaça de óleo diesel? Primeiro que isso é afirmação de liberdade. Quando eu tenho liberdade eu faço o que eu quero e assumo as consequências, mas faço porque eu quero. E outra é uma referência a um episódio da época. Um cidadão engajado no movimento estudantil chamado Stuart Angel, filho de uma estilista chamada Zuzu Angel. Ele foi levado para averiguações no DOPS. Nunca Filhinho, se você tivesse naquela época e alguém chegasse de terninho e dissesse, você está convidado a prestar depoimento no DOPS. Não voltava. Lembra um professor amigo nosso de física chamado Machado? Ele foi torturado. Machado dizia assim, ó: meu amigo, na tortura, dificilmente o martelo baixava. Entende isso ou não? Imagina você numa sala fechada, durante 2, 3, 4 horas. Entram ali de repente 3 camaradas, armários. Põe uma maleta na mesa, abre. 2 vão para trás de você, seguram a sua mão ali sobre a mesa. Martelo. E o cara tira de dentro da maleta o martelo. Levanta o martelo e pergunta: bora, fala aí, tem alguma coisa para dizer? Meu amigo, você entrega até sua mãe, que ninguém suporta dor. Eu suporto. Ótimo, então sai do martelo, vai para outras. Arranca unha, Pau de arara. choques nas partes íntimas, o afogamento, que nem aquela coisinha que você vê em filme, não. Bota a cabeça aqui e tira que parece estar lavando o rosto. Não. É enfiar a cabeça num tonel cheio d'água e só tirar a cabeça do cidadão dali quando o nariz começar a sangrar. Ai, resistiu? Você é forte, hein? Tira a roupa. Amarra aí no pau. Vamos botar no pau de arara. De cabeça para baixo, nu. E com um cabo de vassoura para ser penetrado nas suas partes íntimas. Simval? É uma tortura que não é física, chapa. É moral. É uma ferida que não fecha nunca. Meu amigo Simval, essas torturas que o Simval está relatando, galera, existe um livro chamado Brasil Nunca Mais, que tem uma série de torturas que ocorriam durante o período da ditadura. Com as mulheres, todo tipo de tortura é ruim, com as mulheres o negócio era mais pesado. Estupro coletivo, introdução de baratas e ratos no ânus e na vagina. Algumas mulheres que tinham filhos, constantemente recebiam ameaças de que os filhos também estavam presos, de que iriam matar os filhos dessas mulheres. E não importava como você estava. Miriam Leitão, hoje comentarista da Globo, foi presa grávida, colocada numa cela com uma serpente dentro. A cela estava toda escura e colocaram uma cobra dentro. Ela não podia chorar porque tinha medo que a serpente encontrasse ela dentro da sala. Isso são só alguns tipos de tortura que ocorriam no período. E as canções refletiam muito isso, né? Como eu falei aqui do Stuart Angel, o cara foi levado para averiguação, torturado, e quando raiava o dia, foi levado para o pátio de um quartel, tiraram a roupa dele, amarraram num jipe, e ele foi arrastado, nu,
Quando terminou essa sessão, estava em carne viva, mas não morreu. Aí alguém ordenou: encosta a cabeça dele no cano de escapamento do jipe. Botaram lá e alguém disse: acelera. E ele morreu assim, asfixiado, com a fumaça que saía do cano de escapamento do jipe. Que fumaça é essa? De óleo diesel. Fumaça de óleo diesel. Entendeu? Porque está isso lá em Cálice. Entendeu? Às vezes a censura tinha que ser burlada, porque a censura é burra. Toda censura é burra. Censura é burrice. E pessoas burras defendem a censura. Chico Buarque foi um dos mais censurados. Ele, Geraldo Vandré e um cidadão chamado Taiguara. Muito censurados. O Chico Buarque chegou a mandar música com um pseudônimo para ver se passava. E passava muita música. Julinho da Adelaide. Julinho da Adelaide. Se encontrar por aí uma música com o autor Julinho da Adelaide, quem é? É o Chico. Chico Buarque. E passou música pesada. Uma chamada Acorda Amor. Acorda Amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição. Que é como se fosse a polícia chegando para prender alguém que não sabe nem por que está sendo preso. Essas mensagens vêm, filhinho. Olha essa, sambinha. O Rio de Janeiro continua lindo. Conhece ou não? O Rio de Janeiro continua sendo. Eu sou tão afinado quanto ele, mas o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Ei, questão de prova. Porque aquele abraço pro Realengo é diferente do aquele abraço para a torcida do Flamengo. Sabia que não é a mesma coisa? Sabe quando você está se despedindo de alguém que você não quer ver mais? Fala assim: meu irmão, deu, ó. Enchi o saco de você. Tchau, aquele abraço. É de despedida. Para a torcida do Flamengo é aquele abraço de acolhimento. Aquele abraço. Mas sabe por quê? Sabe onde ficava a sede do DOPS? Quem sabe o que é DOPS? É a polícia da ditadura militar. A sede do DOPS ficava no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro. Alô, alô, Realengo, ó. Tchau, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. É outra coisa, chapa. Acontece. Simval, a censura é tão burra. Falou de um sambinha. Um camarada chamado Adoniran Barbosa gravou um disco em 73 e ele, para não ter problema com a ditadura, ele pegou algumas músicas que ele já havia regravado na década de 50. Uma dessas músicas era Tiro ao Álvaro. A música foi censurada. Helder, por favor. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tauba de Tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. A música foi censurada. Vocês encontram o documento de censura da música, sabe por quê? Porque não tinha estética. Usava-se uma linguagem coloquial. Popular, coloquial. É Tauba, Tiro ao Álvaro. Gente, isso fazia parte de Adoniran Barbosa. E eram desculpas para censurar, na verdade, no final das contas. Me lembrando agora dos festivais, eu vou fazer aqui uma coisa que me veio agora à cabeça, tá? Em 60... Se eu tiver errado, tu fala, porra. Em 65, quem ganhou o Festival da Canção, que foi na TV Excelsior, foi uma canção chamada Arrastão, interpretada por uma jovenzinha gaúcha na época, estava começando a fazer sucesso, chamada Elis Regina. Em 66, houve um empate. Em primeiro lugar, a banda, Chico Buarque de Holanda, estava à toa na vida e meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. E uma canção do Geraldo Vandré chamada Disparada, interpretada pelo maravilhoso Jair Rodrigues. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar.
Em 67, a canção que tirou o primeiro lugar foi Ponteio, do Lobo. Em 68, no Festival Internacional da Canção na Rede Globo, a canção que tirou o primeiro lugar, tanto na etapa nacional como na etapa internacional, foi Sabiá, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, interpretado por duas irmãs, Sinara e Cibele, que não são as coleguinhas. E quando essa canção foi anunciada em primeiro lugar, ouviam-se vaias na plateia, porque em 68, chapa. Não acabou, não. O que foi que aconteceu no dia 13 de dezembro de 1968 e era uma sexta-feira? Sexta-feira 13. O ato institucional número 5, que institucionalizou os anos de chumbo. E todo mundo estava querendo em 68, no Festival da Canção, a música que tirou segundo lugar, de um cidadão chamado Geraldo Vandré. Para não dizer que não falei das flores. Opa. E ouvir essa canção é um incentivo à manifestação. Pessoal, mas o povo quebra alguma coisa. Muita gente caminhando na mesma direção, sem quebrar nada, chapa. Isso não é manifestação. O nome disso é procissão. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Quem sabe canta. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Uma salva de palmas. E aí, só para fechar, vocês são jovens, tenham coragem. Coragem. Na época, tinha um humorista que gostava de fazer música, chamado Juca Chaves. E ele perguntava no show dele, isso na época do regime militar. Ele perguntava no show: vocês sabem como é que se faz para ter noção do tamanho exato de um jumento? E a plateia, não. E ele dizia, fácil, mede-se dos pés à cabeça. Emílio Garrastu Mendes. E aí, meu amigo, só vou dizer uma coisa para você que esteve aqui acompanhando e se deleitando com essas canções maravilhosas. Entenda a música como uma aula de história, como sendo um reflexo do seu dia, da sua vida, da sua época, de quem você é. Saia um pouquinho do face e mostre a face, porque você é jovem. E quem é jovem, meu chapa, precisa mostrar a face. Ou então envelheça e deixe quem é jovem mostrar. Muito obrigado pela atenção. Valeu, galera. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Valeu, valeu.